I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Fala pessoal, nós vamos falar nessa aula de pirâmides. Nós falamos na aula passada de prismas, né? O que é a pirâmide, né, gente? Pirâmide é uma com a base poligonal, cujos vértices são unidos num ponto central em outro plano. Como exemplo de pirâmides que nós temos no nosso dia a dia, nós podemos citar as pirâmides do Egito, né? E como é que essas pirâmides do Egito, elas são chamadas de pirâmides e por quê? Se vocês perceberem, uma base poligonal quer dizer que nós temos um polígono. Eu vou pegar aqui com a base da pirâmide do Egito, que é uma base quadrangular. Então, pronto, temos aqui, na verdade ficou mais um losango, mas um quadrado um pouco girado, com giro. Então, cujos vértices são unidos num ponto central em outro plano. Então, o que eu tenho? Aqui seria então um plano. Vocês podem imaginar que um plano seria o piso da casa de vocês e o outro o teto. A parede seria então outro tipo de plano. Se eu desenhar um quadrado no piso, no chão da nossa casa, né? Desenho um quadrado no chão e ligo cada vértice deste polígono, deste quadrado que eu desenhei, num único ponto lá no teto. Observem, se eu tenho um único ponto aqui em cima, ele está em outro plano. Nesse caso seria o teto, né? Então saio do chão e vou até este único ponto. E temos assim uma pirâmide. Entenderam? Diferente do prisma, que o prisma tinha uma base na parte inferior e outra base na parte superior. Aqui não tem mais uma base, é só um ponto. Certo? E cada vértice do polígono, da base, ele não está mais ligando a outro vértice, se é um único vértice. Muito bem. Entendendo o que é uma pirâmide, e o exemplo da pirâmide do Egito, né? Aqui de novo, alturas que nós podemos calcular então em uma pirâmide. Nós temos duas alturas. A altura mesmo, a altura da própria pirâmide, que nós medimos aqui do centro até o topo, né? Como nós nos medimos, sabemos qual é a nossa própria altura. Nós pegamos da ponta do pé até a ponta da cabeça. A pirâmide então seria do centro dela, do meio ali central até a ponta ali, seria da cabeça da pirâmide, né? Ponto mais alto. Só que nós temos também a altura da face triangular. Se vocês perceberem, essa pirâmide do Egito, vou fazer de tudo aqui, tá? Para pintar somente uma parte, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Isso aqui, gente, ó, é um triângulo. Olha o triângulozinho aqui, ó. 1, 2, 3 lados. Olha o triângulozinho aqui. Então, eu posso dizer que a pirâmide quadrângular tem um triângulo aqui, outro aqui, um triângulo aqui e o outro triângulo bem aqui. Ou seja, se eu abrir essa pirâmide, eu teria então o vértice, uma, duas, três, quatro e quadradinho aqui. Se eu recortar tudo direitinho aqui, depois colar, vira isso, certo? Colocando o quadrado embaixo. E aqui vocês percebem que todos os nossos lados são triângulos. Ou seja, esse que está pintado, eu disser que é esse daqui, ó. Eu tenho um triângulo. Beleza. Agora esse daqui da frente. Esse que está aqui na frente. Olha só. Está mais fraco, para vocês observarem que esse daqui está à frente. Esse da frente seria esse. Esse mais um pouco mais forte.
E o mais fraco seria logo esse que está do lado. O outro seria essa face aqui e o de trás a outra. Então observe, vou pintar um pouco mais forte a de trás. Ou seja, seria esse último triângulo. E esse daqui, ó, dessa face daqui da frente, ó, esse triângulozinho aqui, então é mais fraco, ó, esse todo triângulo aqui, ó, seria esse triângulo. Então observem que eu tenho numa base quadrangular a quantidade de triângulos que tiver lados da base. Por exemplo, eu tenho uma base aqui de 4 lados, eu tenho 4 triângulos unidos no único ponto. Se fosse 5 triângulos unidos em um único ponto. Se fosse 3, como se fosse só uma base triangular, 3 triângulos, beleza? Unidos num único ponto, fazendo essa pirâmide. Muito bem, com isso, nós temos duas alturas. A altura própria da pirâmide, medida do chão até o topo, e a altura da face triangular, que é só de um triângulo desses, que formam a pirâmide, ou seja, eu não vou mais ter uma medição reta para cima, em cima uma medição deitada numa das paredes, vamos dizer assim, uma das paredes da pirâmide, ou seja, eu não vou mais ter a medida de forma reta do chão até o topo, e sim, eu vou agora colocar minha trena, o meu objeto de medição, minha régua, no mesmo sentido, deitada, né, em cima da face triangular da pirâmide. E nós temos então duas alturas. Bem, o que nós podemos determinar? Que a altura de uma pirâmide está relacionada de alguma forma à altura da face triangular. Mas como e por que nós precisamos saber que tem essa distinção? Porque às vezes vocês vão perceber no livro de vocês tem uma distinção entre as duas alturas nos exercícios, certo? E vocês precisam tomar bastante cuidado. Ah, professor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando vocês têm a questão da diferença da altura, o dado que pode ser abordado na questão pode ser, na verdade, a altura lateral da face triangular e não realmente a altura da pirâmide e vocês acabarem sendo enganados pela questão. Bem, com isso, chamando a atenção para a questão das alturas, nós vamos agora dar sequência para cálculo de área. Professor, a altura vai haver alguma coisa com a área? Não, gente, nós não vamos relacionar a altura com a área. Porém, deixa eu pegar aqui para vocês, é importante vocês entenderem que há uma diferença entre a altura da própria pirâmide e a altura da face triangular. São dois tipos de alturas que a pirâmide pode admitir, tá certo, pessoal? Coisa que não tem em outra figura espacial que nós estudamos. Como, por exemplo, o prisma não tinha essa questão de ter mais de uma altura. Ele é sempre medido assim, do chão até o topo, né? Mas aqui nós temos também a altura da face triangular. Bem, só mesmo para que vocês se conectem ao assunto. Então vamos lá, gente. Sabendo que temos a altura ali, tá? Dois tipos de altura, nós vamos agora tratar das áreas, né? As áreas laterais e as áreas totais. O que são elas? Esses dois tipos de área, para quando é que nós vamos utilizar. E para quando nós temos a área lateral da pirâmide, uma fórmula bem simples, tá? Onde a área lateral é o número de triângulos vezes a área de um triângulo. Como assim, professor? Lembram daquele exemplo que eu falei aqui? Vou pegar esse exemplo aqui. Quando eu tenho uma base quadrangular, eu tenho 4 triângulos. Esse número de triângulos, então, está relacionado também ao número de lados do polígono da base.
Ou seja, pessoal, esse número de triângulos é a mesma coisa que o número dos lados, ou de lados, da base. Ou seja, se for um quadrado, 4 lados, então o n é 4, porque tem 4 triângulos. Se for aqui no nosso caso aqui, ó, uma base, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se tem 5 lados, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Um triângulo aqui na frente, 2 aqui do lado, 3 aqui do outro lado e os 2 aqui no fundo. Beleza, pessoal? Então são 5 porque a base tem 5 lados. Logo, aqui a área lateral daquela pirâmide daqui do verso ficaria o número de triângulo 5, porque ela tem 5 lados na base, que a base é um pentágono. Vezes a área de um triângulo, que nós sabemos que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, vamos pegar um triângulo desse, calcular a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Beleza, pessoal? Então, o que nós vamos... Assim, faltou dizer que altura é essa. Olha só, pessoal. Nós temos aqui... Temos que descobrir a altura deste triângulo, que é de uma face, né? Quando eu for calcular a área lateral da pirâmide, eu tenho duas alturas para escolher. Base vezes altura dividido por essa altura aqui. Qual é a altura que eu vou ter que utilizar? A altura da pirâmide ou a altura da face triangular? Eu estou calculando a área lateral da pirâmide, certo? Ou seja, a lateral só é das laterais. Não vai entrar a base na nossa conta. Então, eu vou pegar a altura da face triangular ou a altura da pirâmide. Se vocês perceberem... Então, pessoal, fica a dúvida, né? Nós temos aqui base vezes altura dividido por 2. Mas eu quero a área do triângulo. Aí entra a questão das duas alturas. Se você tem a altura da própria pirâmide e a altura da face triangular, se você quer calcular a área lateral da pirâmide, que é a área do triângulo, você precisa utilizar então a altura da face triangular. É aí que ela vai entrar no nosso cálculo. Ou seja, este H que está aqui, na verdade é a altura da face triangular, que é basicamente para isso que nós precisamos dessa altura da face triangular e não a altura mesmo da pirâmide, tá certo, pessoal? A altura lateral para calcularmos a área lateral da pirâmide. Com isso temos que a área lateral é o número de lados da base, ou o número de triângulos que tem a nossa figura, vezes a base, a altura da face triangular dividida por 2. Então nós vamos para a área total, né? Porque o que nós calculamos? Nós calculamos só isso aqui, ó, a área lateral, que são as áreas dos triângulos que formam essa pirâmide. Mas nós temos a nossa base também. E a nossa área lateral, somando agora com a área da base, nós temos a área lateral, que são as áreas dos triângulos, vezes a área da base, que me dá a área total de uma pirâmide. Logo, pessoal, a área lateral nós sabemos que é o número de lados vezes a base, a altura da face triangular, dividido aqui por 2. Então, nós iremos somar a área da figura que está aqui, mais a área lateral, para termos a área total de uma pirâmide. Então tá aí a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nós discutimos a área lateral de pirâmide, área total, alturas e
o que são essas pirâmides, tá certo? Bons estudos e até a próxima. I never made it, but I know what it takes.